Olá, senhores, olá, senhoras. Eu sou o professor Dimas Vilaça e nós estamos dando prosseguimento a temas mais importantes de Enem e dos vestibulares atuais. Hoje nós vamos abordar um assunto que é limítrofe entre a química e a biologia, que é mecanismos básicos de obtenção de energia em seres vivos, né? Quando nós falamos em respiração, é importante que se lembre que o termo respirar, ele na verdade não corresponde exatamente ao fato de você inspirar e expirar. Nós chamamos isso, na realidade, de uma troca gasosa pulmonar. A expressão respiração, ela corresponde muito mais à equação de uma reação química que, basicamente, todos os seres vivos que conseguem ter um alto rendimento utilizando um carboidrato, como a glicose, utilizam para liberar a energia que está acumulada nessa molécula de alta energia. Nós poderíamos dizer que, basicamente, a molécula de glicose é a gasolina de todas as células, de todos os seres vivos, vegetais ou animais aeróbicos, aqueles que conseguem ter um rendimento maior. Obviamente que alguns organismos conseguem pegar a glicose e quebrá-la sem utilizar o oxigênio. Obviamente que esse rendimento também é muito mais baixo. Nós chamamos de fermentação alcoólica ou etílica, fermentação do tipo ácida ou láctica, aqueles mecanismos em que a glicose é quebrada, liberando uma quantidade muito menor de energia na ausência do oxigênio. Se você observar, o oxigênio vai funcionar como o aceptor final dos hidrogênios, ou seja, o oxigênio vai receber os hidrogênios da molécula de glicose e nós teremos a formação da molécula de água. Então, a função do oxigênio na respiração aeróbia é exatamente esta: funcionar como recebedor, como aceptor final dos hidrogênios da molécula de glicose. Agora, como introdução, para que você entenda os detalhes, os mecanismos básicos dessa equação, desta reação, seria interessante que você recordasse o caminho percorrido pela energia. Esse caminho, ele é one way, ele é mão única. Você sabe que a energia na biosfera, aqui na Terra, né, entre todos os seres vivos, a energia ela é unidirecional, ela é mão única, não é como a matéria. A matéria tem um caráter cíclico. Imagine, por exemplo, que quando um de nós venha morrer, nós somos organismos, seremos decompostos por fungos e bactérias em sistemas que serão decompostos e quebrados em órgãos, que por sua vez serão decompostos em tecidos, que serão quebrados em células. Essas células serão decompostas em organoides, que serão quebrados em moléculas, as moléculas em átomos, e nós continuaremos sendo o que somos. Todos os átomos que nos formam hoje, quando nós formos decompostos, serão os mesmos átomos. Esses átomos vão para o solo, a água da chuva, a água de qualquer origem vai arrastar esses átomos, levar até a raiz de um vegetal, por exemplo, que vai pegar esses átomos, vai reprocessá-los. Daí vem, por exemplo, um herbívoro, um boi, por exemplo, come aquele vegetal, os átomos que estavam no seu corpo passarão para o vegetal, para o boi, vai lá uma outra pessoa, come a carne do boi e assim. A matéria tem sempre esse caráter cíclico, já a energia não. Tome muito cuidado com isso, especialmente no Enem. A energia dentro dos ecossistemas terrestres, ela é unidirecional, ela é one way. Você já deve ter ouvido muitas vezes expressões, inclusive com caráter religioso, né, com conotações místicas, que nós todos somos seres de luz. E, brincadeiras à parte, é uma grande verdade. Infelizmente, nós ainda não conseguimos abrir os braços e absorvemos a luz. Mas se você pensar com uma profundidade um pouco maior, toda a vida que existe hoje na Terra, ela é mantida pela luz que é gerada nas estrelas, especialmente na nossa estrela particular, que é o Sol. Toda a energia que mantém a vida aqui nesse lugar em que vivemos, ela vem do Sol. Observe que a energia luminosa, ou energia fotônica, nós animais, não temos como absorver essa energia diretamente, o que é uma pena. Como eu disse para você, imagine que se nós pudéssemos abrir os braços e absorver a luz, nós nos nutriríamos da forma mais adequada, mais ideal e menos agressiva.
Infelizmente, nós animais não conseguimos fazer isso. Quem consegue fazer essa transformação de pegar a energia luminosa, que é uma forma de energia difícil de ser armazenada, e aí está o maior problema, e convertê-la em energia química são os vegetais. Os vegetais verdes que fazem a fotossíntese, que é a nossa próxima aula inclusive, através da fotossíntese, que é exatamente isso, fotossintetizar textualmente quer dizer usar a luz para produzir alguma coisa. Quando a luz do sol bate na molécula de clorofila, a molécula de clorofila é C55H72N5O4Mg. Você não precisa guardar, mas é uma das clorofilas, essa é a alfa. É só você fixar que a clorofila tem um pigmento que é o magnésio. Muito parecido, inclusive, com a hemoglobina humana, que tem como pigmento o ferro. Quando a luz do sol incide sobre os elétrons periféricos do magnésio da clorofila, esse elétron dá um salto. Quanto maior a quantidade de energia, maior a distância do elétron do núcleo. Esse é o aspecto químico mais importante da fotossíntese e, consequentemente, da respiração também. Você vai ver ao longo dessas duas aulas que a fotossíntese e a respiração são processos complementares. O que é reagente na respiração vai ser produto na fotossíntese. Mas você vai ver que na fotossíntese os reagentes serão CO2 e água. Os produtos serão glicose, oxigênio e água. Na respiração é exatamente o contrário. Então a fotossíntese é quando o vegetal utiliza a luz do sol, absorve a luz do sol, o elétron periférico do magnésio salta, absorvendo energia luminosa, quando ele recua, ele emite exatamente a quantidade de energia que ele absorveu. Essa energia é utilizada para produzir a glicose. Observe que o vegetal tira o CO2 do ar, tira a água do solo, utilizando a clorofila, ele consegue reagir moléculas simples como CO2 e água e fazer uma molécula de alta complexidade energética do que é a glicose. Então a fotossíntese seria a passagem da energia luminosa para a energia química. Por quê? Porque é fácil de estocar energia química na molécula de glicose. Uma vez que o vegetal consegue fixar essa energia na molécula de glicose, essa glicose agora vai ser utilizada pelo vegetal para que o vegetal também respira, para que ele também possa queimar a glicose, fazendo a respiração celular e produzindo a energia que ele precisa. O vegetal, entretanto, ele vai produzir muito mais energia do que a que ele precisa, muito mais glicose. Aí tem um problema. A glicose é uma molécula polar. Os carboidratos monossacarídeos são classificados na química como polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, são compostos muito solúveis em água. Entretanto, por conta disso, como são moléculas solúveis, evolutivamente os vegetais conseguem polimerizar a glicose, ligar várias moléculas de glicose, formando o amido. O amido é um açúcar de cadeia longa formado por várias moléculas de açúcares mais simples, como a glicose, por exemplo. O amido é praticamente insolúvel em água. Ele fica estocado na raiz ou no caule do vegetal. A ideia é, quando chegar o outono, que as folhas caírem e o vegetal não puder mais fazer fotossíntese, ele vai fazer a operação inversa, ele vai pegar o amido e quebrar, hidrolisar, transformando em glicose, para que ele possa queimar a glicose nas suas mitocôndrias e produzir energia. Nós, animais, utilizamos essa glicose estocada na forma de amido, por exemplo, trigo, arroz, aipim, mandioca, farinha de trigo, farinha de milho, batata inglesa, batata doce, tudo isso é amido puro, é açúcar puro. Esses são os açúcares mais complicados, eles não são adocicados e a gente tem dificuldades para identificá-los. Mas esses carboidratos polissacarídeos, como o amido, são um estoque de glicose dos vegetais. Nós os utilizamos, como eu vou te demonstrar. Quebramos o amido para produzir glicose. Essa glicose, quando cai no nosso sangue, ela vai reagir com o oxigênio, vai ser quebrado, produzindo CO2, água e energia. Agora observe que essa passagem é fundamental. A energia luminosa do Sol, durante a fotossíntese, ela é armazenada na molécula de glicose, como energia química. Então, isso é a fotossíntese. A segunda passagem é a nossa aula de hoje. Quando a energia química que está estocada na glicose, ela vai ser transformada em energia mecânica. Isso é a respiração celular. Transformar a energia. Então, a respiração celular seria transformar a energia química da glicose
em energia mecânica, ou seja, em energia cinética, meio de mv2, movimento, e energia potencial, mgh. Uma vez que nós utilizamos essa energia, na forma de energia mecânica, nós geramos calor, que volta para o meio, é dissipado para o meio e não pode mais ser reaproveitado. Então perceba que realmente a energia tem um caráter unidirecional, mão única. Cuidado com essa expressão no Enem. Ela é captada como energia luminosa, é estocada ou armazenada como energia química nas moléculas de glicose, é utilizada como energia mecânica e é dissipada na forma de energia térmica. Então, fixando os pontos básicos, a forma de energia que nós utilizamos, no fundo, é a luz das estrelas. Por isso que eu disse na introdução da aula que todos nós somos seres de luz, vivemos da luz, direta ou indiretamente. Muito bem. Agora nós vamos dar uma olhada no aspecto químico dessa fotossíntese, nessa nossa primeira aula. No aspecto químico da respiração, fotossíntese, nós veremos numa próxima aula. Eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte. Veja que esse tipo de reação é um tipo de reação muito sofisticado que nós chamamos de óxido-redução. Pouca gente atenta para esse detalhe. Observe que se eu fizer um balanceamento dessa reação, se eu acertar os coeficientes estequiométricos de balanceamento, eu vou ter 1 mol de glicose aqui. 1 mol de glicose corresponde a exatamente 180 gramas de glicose. É só você pegar os pesos atômicos fornecidos na tabela periódica, 6 vezes 12, 72, mais 1 vezes 12, mais 16 vezes 6, 96, dá 180 gramas. Quando eu faço o acerto dos coeficientes, como eu tenho 6 carbonos aqui, eu tenho 6 lá. Tem uma aula anterior nossa que explica exatamente como fazer o balanceamento dessas reações, pelo método algébrico, pelo método de óxido-redução, enfim. Não vou entrar em detalhes, porque essa aula já está gravada e já está disponibilizada. Se nós acertarmos os coeficientes, portanto, são 6 carbonos aqui, 6 carbonos aqui. Observe que eu tenho 12 hidrogênios aqui, mas eu tenho mais hidrogênios aqui. Fazendo os acertos finais, eu vou notar que eu vou ter aqui, no segundo membro, eu vou estar com 12 átomos de oxigênio. Portanto, eu vou ter 6 aqui e mais 12 aqui. Observe os acertos, vamos ver? Então nós temos agora 6 carbonos lá, 12 hidrogênios aqui, mais 12 aqui, 24, 12 vezes 2 está certo, 6 oxigênios, 12 vezes 6, 18 e 6 aqui, eu tenho aqui agora 24 mais 6 vezes 12. Sabe o que acontece quando é feito esse balanceamento? Aqui entra o primeiro e grande problema desta aula de respiração celular e aula de fotossíntese serem dadas normalmente só pelo aspecto biológico e não enfocar o aspecto químico. O que acontece é que o professor de biologia, normalmente, ele dá o seguinte enfoque, ele acerta a equação, tentando facilitar a tua vida, e esquece de se avisar na maior parte das vezes, que como eu tenho 6 mols de moléculas de água aqui, e eu tenho 12 mols de molécula de água aqui, eu posso fazer essa simplificação. Eu sumo com essas 6 daqui, tiro esse 12 e passo para 6. Na verdade, o que o professor está fazendo, o professor de biologia, quando ele faz isso, o que ele está fazendo é tentando simplificar a tua vida. Ó, ele passa aqui para 6, por quê? Ele tem 6 e 12. Ele joga esses 6 para o segundo membro, diminui de 12 e fica com 6. Você se esquece que aparece água. Muitas vezes no vestibular ele pergunta qual é a equação completa da respiração celular, da fotossíntese, e não aparece isso aqui. Porque simplesmente ele tira esses 6 mols, diminui dos 12 e fica com uma equação 1 de glicose, 6 de oxigênio, 6 de CO2 e 6 de H2O, quando na realidade eu consumo 6 mols de água no primeiro membro e produzo 2 no segundo. Como é feito um acerto, o aluno, inadvertidamente, acha que a equação correta é a que não aparece água no primeiro membro. Realmente não é. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto químico importante é nós observarmos que essa reação, ela é uma reação com troca de elétrons. Observe comigo aqui agora. Como é que eu calculo os números de oxidação? Por exemplo, aqui do oxigênio. O oxigênio, o número de oxidação dele é -2.
Basicamente, você pensa no seguinte, o oxigênio ele é um calcogênio, está na família 6 e, portanto, tem 6 elétrons na última camada. Ele precisa de 2 para se estabilizar como se fosse um gás nobre. Como eu tenho 6, 2 vezes menos 6, aqui nós teríamos menos 12. O hidrogênio, o número de oxidação é mais 1. Como eu tenho 12, é mais 12. Veja que o carbono está trabalhando aqui com o número de oxidação médio, 0. Na verdade, não é 0. Na verdade, o número de oxidação médio, porque são 6 carbonos. Se você calcular os números de oxidações individuais de cada um, o número médio vai dar 0. Substância pura simples, o número de oxidação é 0. No segundo mesmo, oxigênio é menos 2. Como eu tenho 2, é menos 4. Observe que como tem que dar 0 em cima, o carbono é mais 4. Eu só tenho um carbono, ele é mais 4. O hidrogênio é mais 1. Vezes 2 é mais 2. O oxigênio é menos 2. Veja que se eu estudar as variações, eu vou notar que o carbono está passando de um número de oxidação 0 para um número de oxidação mais 4, aqui. Então, eu tenho um aumento no número de oxidação. Tá? Se eu estou aumentando, indica que esse carbono está perdendo elétrons. Então, eu tenho uma oxidação. Veja que eu tenho agora o oxigênio passando de 0 para oxigênio menos 2 aqui, ó. Se o oxigênio está indo de 0 para menos 2, o número de oxidações está diminuindo. Então eu tenho uma redução. É uma das primeiras assertivas quando se enfoca esse aspecto químico da respiração celular, é uma oxidorredução, que acontece com a oxidação do carbono da glicose, passando de 0 para mais 4, e o oxigênio, a substância pura simples, o oxigênio, passando de 0 para menos 2. O terceiro aspecto, primeiro eu te mostrei o acerto dos coeficientes. A quantidade de energia produzida é estupidamente alta. Para você ter uma ideia, se você pesquisar na internet, você vai ver, até eu acho meio fantasioso, as fontes não são muito fidedignas, mas algumas citações de pessoas que entram em autocombustão. Pesquisa o assunto, tu vai ver que é bastante interessante. Eu costumo brincar, quando me perguntam, eu falo, para entrar em autocombustão, tecnicamente, a pessoa deve perder o controle da mitocôndria. Olha por quê. Porque quando você queima 180 gramas de glicose, a quantidade de energia produzida é muito alta. Você vai produzir entre 36 e 38 ATPs. Como assim, Dimas? 36 ou 38? Vai depender do tipo de célula. Por exemplo, uma célula como a do fígado ou células do coração de alto rendimento, para cada 180 gramas de glicose produzem 38 ATPs. Bactérias também costumam produzir mais energia do que uma célula de eucariontes, como as nossas células. Veja que se eu te passo 36, 38 ATPs, é um valor muito vago. Na verdade, você não tem uma visão do que é ATP, o trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Para você ter uma ideia, 36, 38 ATPs, numa unidade de energia mais conhecida, caloria, por exemplo, corresponderia a aproximadamente uns 304 mil calorias, aproximadamente. 304 quilocal, 36 ATP. É uma quantidade de energia suficiente para aquecer 1/3 de tonelada de água de 1 grau. Vou repetir. Com 180 gramas de glicose, cabe na tua mão, você consegue aquecer 1/3 de tonelada de água de 1 grau. Passar de 14,5 para 15,5. O conceito de caloria é esse. É a quantidade de calor necessária e suficiente para aquecer de 13,5 a 14,5 graus na escala centígrada 1 grama de água. Então imagine que com 180 gramas de glicose você aqueceria de 1 grau 1/3 de tonelada de água. É muita energia. Essa energia, obviamente, não pode ser liberada de uma vez. É por isso que essa energia vai ser utilizada para transformar a AMP, o monofosfato, em ADP, o difosfato e o trifosfato. Quando você precisa, essa energia é liberada gradualmente, é liberada aos poucos. Então, armazenar a energia da luz do sol na glicose, posteriormente desmontar essa glicose
E transformar moléculas como AMP e ADP em ATP é uma forma de estocar essa energia luminosa em todas as suas células para depois liberá-la na quantidade adequada e na hora exata. Então, pessoal, primeiro aspecto, lembrar do caminho percorrido pela energia. Mão única. Toda a energia que nos mantém vivos vem do Sol. A energia luminosa é captada pelo vegetal e transformada em energia química, estocada como glicose, como carboidrato. Quando precisamos, nós pegamos a energia química e transformamos em mecânica, cinética e potencial. Produzimos calor e esse calor volta para o meio. Então, esse é o caminho. Captada como luminosa, Enem costuma cobrar sempre. Armazenada como química, utilizada como mecânica e dissipada como energia térmica. Esse é o primeiro aspecto que eu queria te mostrar. Bom, agora eu vou pedir ao meu diretor que projete a imagem 1, eu vou te mostrar onde esse procedimento acontece, enquanto isso eu vou preparando aqui o segundo tempo da nossa aula. Muito bem. Então agora nós vamos ver como que essa glicose chega na mitocôndria, que é a fornalha de energia, e como que ela vai ser utilizada na produção de energia. Muito bom. Então, vamos lá para a nossa primeira imagem, meu diretor. Vamos lá para a mitocôndria. Bom, essa é a mitocôndria. Observe que quando você come o amido é um polissacarídeo. Amido é glicose estocada pelo vegetal. O amido é uma molécula grande, de baixa polaridade, portanto pouco solúvel em água. Quando você está comendo batata inglesa, batata doce, farináceos no geral, trigo, arroz, você está ingerindo amido e a glicose está estocada ali. Na boca, esse amido, durante a mastigação, as glândulas salivares vão produzir uma enzima, uma proteína, chamada amilase salivar. Esta amilase salivar, a tia lá do ensino fundamental da gente chamava de pitialina, né? A amilase salivar é uma enzima, uma proteína que vai quebrar o amido. A gente costuma dizer que ela é uma carboidrase, uma polissacarase, uma proteína que quebra um polissacarídeo. O amido é um polissacarídeo. Na boca, o amido, atacado pela amilase salivar, ele é quebrado em moléculas mais curtas. A maltose. A maltose é um disacarídeo, um açúcar de cadeia mais curta. Essa maltose passa pelo estômago, vai até o duodeno. No duodeno, uma segunda enzima chamada maltase vai agir sobre a maltose e vai quebrar a maltose em duas moléculas de glicose. Então, observe que o amido, polissacarídeo, atacado pela amilase salivar na boca, é quebrada em maltose. A maltose no duodeno, atacada pela maltase, é quebrada em duas moléculas de glicose. A glicose, fórmula molecular C6H12O6. Tomar cuidado, porque com essa fórmula molecular C6H12O6, nós podemos ter 3 monossacarídeos: glicose, frutose e galactose. Genericamente, nós falamos que é a glicose. Bom, essa glicose, ela agora, no tubo digestório, a parede das alças intestinais é cheia de vasos sanguíneos muito fininhos, os capilares, finos como um fio de cabelo. Essa glicose, agora, ela cai no sangue. Uma vez no sangue, C6H12O6, a tendência dessa glicose agora, imagine que nós tivéssemos aqui uma membrana de uma célula qualquer do seu corpo. Essa glicose, ela vai ter que penetrar, vai ter que entrar, cuidado agora, ela vai ter que entrar, atravessar essa membrana, mas tem um problema grande. Qual é o grande problema? O problema é que as membranas celulares são lipoproteicas, lipídios e proteínas. E a glicose, por ser um carboidrato, não é solúvel em lipídios e proteínas. Aí, meus amigos e amigas, é que entra a importância da insulina. A insulina é produzida nas células beta das ilhotas de Langerhans no pâncreas, e a insulina, ela tem 50 aminoácidos, a insulina humana. Ela é uma molécula relativamente grande. Quando tem muita glicose no sangue, a glicose não consegue penetrar. O pâncreas libera a insulina, e como a insulina
é praticamente uma proteína, ela é um polipeptídeo. Para ser uma proteína, a gente costuma dizer que tem que ter pelo menos 80 aminoácidos. A insulina tem 50. Alguns autores a consideram como uma proteína. Na verdade, é um polipeptídeo. Mas a insulina, textualmente assim, ó, a glicose está no sangue tentando entrar na célula. A membrana não permite. A insulina vem, abraça a glicose mecanicamente e atravessa a membrana facilmente. Por que a insulina passa? Porque a insulina é quase uma proteína. E a membrana é proteica, semelhante, dissolve semelhante. Então, o papel da insulina é textualmente dar um chapéu na membrana celular. Para a membrana, quem está entrando é proteína, semelhante, dissolve semelhante. Quando a insulina abraça a glicose, entra com ela, ela abre e libera a glicose dentro da célula, no hialoplasma. A insulina volta para buscar mais glicose. Você já deve ter ouvido falar, seu professor de biologia, que em algumas pessoas, o pâncreas, as ilhotas de Langerhans, as células beta, produzem pouca insulina. Nesse caso, você tem uma baixa produção de insulina. Isso, uma hipofunção das células beta. Isso vai levar a um aumento na glicose no sangue, que é uma hiperglicemia. Cuidado. A hipofunção da célula beta da ilhota de Langerhans diminui a produção de insulina. Como a quantidade de insulina está muito baixa, a quantidade de glicose no sangue está alta. Uma hiperglicemia. Isso vai abaixar o pH do sangue, vai dificultar cicatrizações, pode levar à cegueira. É uma das formas da diabetes mellitus, a diabetes doce. A diabetes mellitus, portanto, é uma das variações da diabetes mellitus, é a baixa produção de insulina, elevando a quantidade de glicose no sangue, derrubando o pH, tornando o sangue mais ácido. Inclusive a gente nota que o hálito da pessoa fica com um cheiro de acetona, a gente fala hálito cetônico, e é preciso que seja administrado insulina uma grande parte das vezes, porque o teor de glicose muito alto derruba o pH, e como todos os nossos sistemas trabalham com enzimas, as enzimas têm que ter um meio ótimo. Então a diabetes, uma das variações da diabetes mellitus seria a diminuição da insulina, elevando a quantidade de glicose. Mas em condições normais, a insulina abraça a glicose e entra com ela na célula. Liberou. Quando a glicose entra na célula, nós vamos ter a etapa 1. A etapa 1 da respiração celular é a chamada glicólise. Textualmente, a quebra da molécula da glicose. Ela acontece no hialoplasma. É um erro muito comum, às vezes na pressa, nós os professores falamos, a glicose entra na mitocôndria. Não, a glicose não entra na mitocôndria. A glicose é quebrada no hialoplasma e isso é chamado de glicólise. Observe que eu tenho a mitocôndria com duas membranas, a marrom, a externa, e a membrana interna, fazendo essas dobras, que nós chamamos de crista. E há um preenchimento, que a gente chama de matriz mitocondrial. Então eu tenho a membrana externa, a membrana interna dobrada, formando as cristas, e o preenchimento, que é a matriz. Se você já notou, a mitocôndria lembra muito o cloroplasto. Há uma teoria, chamada teoria da endobiose ou endossimbiose, que afirma que mitocôndria e cloroplasto foram bactérias, que no passado invadiram uma célula e passaram a viver numa simbiose mutual. Fatos que falam a favor: bactérias têm duas membranas, bactérias se autoduplicam, organóides como mitocôndria e cloroplasto conseguem se autoduplicar, eles têm os seus próprios ribossomos, eles têm o seu próprio DNA. Então as mitocôndrias e cloroplastos são muito semelhantes a bactérias. E ambas fazem basicamente os mesmos procedimentos. O que uma faz, a outra desfaz. Enquanto o cloroplasto produz glicose, a mitocôndria quebra a glicose. E existem mitocôndrias esféricas também, a gente sempre representa assim, né? Representa o cloroplasto mais esférico e a mitocôndria mais alongada. Mas eu já vi em microscopia mitocôndrias mais esféricas e cloroplastos com esse formato aqui. Então é aqui que vai acontecer a produção de energia. Mas a glicose não entra na mitocôndria. A glicose, quando ela entra no hialoplasma, a glicose C6H12O6, atenção agora, ela vai ser quebrada em duas moléculas. Veja, o amido, um polissacarídeo, na boca foi quebrado,
foi quebrado pela amilase salivar em maltose. No duodeno, a maltase atacou a maltose e quebrou em glicose. A glicose envolvida pela insulina passou para o sangue. Do sangue envolvida pela insulina, ela passa agora para o hialoplasma. Repetindo, ficou meio confuso. O amido que você ingeriu nos amilíferos farináceos é quebrado na boca em maltose. No duodeno, a maltose é quebrada em glicose. As alças a partir do duodeno nós temos o jejum e o ilho. As alças intestinais são cheias de vasos sanguíneos. A glicose passa para o sangue. No sangue, a tendência da glicose seria entrar na célula. Não entra porque a membrana é lipoproteica. A insulina liberada pelo pâncreas envolve a glicose e essa glicose agora envolvida pela insulina, isso é conhecido como difusão facilitada. Por isso que a insulina é chamada de permease, ela aumenta a permeabilidade. Então a difusão facilitada é quando a insulina envolve a glicose e ela entra no hialoplasma. Uma vez que a glicose está no hialoplasma, fase 1 da respiração celular, a glicose. A glicose vai ser quebrada em duas moléculas, atenção total aqui agora, de um ácido orgânico de função dupla. Esse ácido orgânico é conhecido como ácido pirúvico. Na verdade, pirúvico é o nome popular. Esse é o ácido ácido cetopropanóico. O ácido cetopropanóico, também conhecido como ácido pirúvico, você pode observar, ácido pirúvico ou ácido cetopropanóico, cada uma molécula de glicose vai produzir duas moléculas de ácido pirúvico. Mas se você fizer a matemática disso aqui, não vai funcionar muito bem. Porque o ácido pirúvico, a fórmula molecular dele é C3H, me ajuda a contar, 3, 4, O, 1, 2, 3. Se eu multiplicar isso por 2, 3 vezes 2, 6, bateu. 3 oxigênios vezes 2, 6, bateu, mas olha os hidrogênios. 4 vezes 2 é 8, estão faltando 4 hidrogênios. Esse é o grande truque dessa etapa. Na verdade, quando ocorre a transformação da glicose na glicólise em duas de ácido pirúvico, estão faltando 4 hidrogênios. Esses hidrogênios que estão aqui no hialoplasma, eles têm que ser transportados para a crista mitocondrial. Na terceira etapa, que nós vamos chamar de cadeia respiratória, os hidrogênios produzidos pela transformação da glicose em ácido pirúvico vão reagir com os oxigênios, como você viu na equação original, para produzir água. Então eu tem que ter alguém para transportar esses hidrogênios. É o chamado nicotina, amina, adenina dinucleotídeo. Observe, alguns autores representam como NADH2. Eu não gosto muito, porque dá a ideia que é o gás. Eu prefiro representar como 2Hs. Tu coloca H2, o aluno pode pensar que é o gás de hidrogênio, e não é. Então, na verdade, para cada uma molécula de glicose, você vai ver no nosso resumo ali depois, para cada uma molécula de glicose, nós temos 2 NAD2Hs. Agora, a equação da reação bate. 6 carbonos, 2 vezes 3, 6, 1, 2, 3. 6 oxigênios, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2 hidrogênio, 8. Mais 2 vezes 2, 4, está tranquilo. Veja que esses NAD do hialoplasma, agora, eles serão transportados, vamos botar uma mitocôndria esquemática aqui só para a gente acompanhar. Esses hidrogênios, eles virão para a crista mitocondrial. E o ácido pirúvico, ele vai entrar na matriz, atenção. Ao entrar na célula, a glicose é quebrada em ácido pirúvico. Os NAD vão vir para a crista mitocondrial, é o terceiro tempo, a cadeia respiratória. Enquanto que o ácido pirúvico, ele vem para a matriz. Só que antes de entrar na matriz, atenção nesse detalhe, antes de entrar na matriz, esse ácido pirúvico vai perder CO2, ele vai descarboxilar, perde CO2. Você vê que são 6 CO2 produzidos para cada uma glicose na equação inicial. Como eu estou considerando apenas uma molécula de ácido pirúvico, eu vou ter que produzir 3 CO2 para cada uma molécula de ácido pirúvico.
Como são 2 ácidos pirúvicos, 6 CO2. São 6 CO2 que aparecem no segundo membro. Esse é um dos aspectos químicos mais importantes. Então, houve uma descarboxilada. Isso quer dizer que o composto que vai entrar aqui na segunda etapa é um composto que tem 2 átomos de carbono. É o famoso acetil-CoA, acetilcoenzima A, que vai entrar aqui na matriz mitocondrial. Como que isso vai acontecer? Bom, esse é o segundo tempo. O segundo tempo da respiração celular, então você viu que a glicose produzida pela digestão do amido entra envolvida pela insulina no hialoplasma e é quebrada em ácido pirúvico. O ácido pirúvico não entrou ainda na mitocôndria. Perdeu o CO2, virou um composto com 2 carbonos. Acetil-CoA. Vai entrar, vai para a matriz, como você viu ali. Essa segunda etapa é o chamado ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é a fase que, sem dúvida, você assim tem mais dificuldade de enxergar. Por quê? É o chamado moinho bioquímico. Observe que esse composto com 2 carbonos que está entrando, eu vou botar só o número de carbono para você entender um pouco melhor. Esse composto que foi originado da quebra da molécula da glicose em ácido pirúvico e posterior, perda de um carbono, ó, tinha 3. Perdeu um CO2, ficou 2. Esse composto ele vem aqui agora para a matriz mitocondrial, é onde acontece o ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial. Quando esse composto entra na matriz, e aqui está um detalhe interessantíssimo, a matriz mitocondrial ela é uma reserva de uma substância chamada ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético, ele é constituído por 4 átomos de carbono. É uma matemática simples, ó. Os 4 átomos de carbono do ácido oxalacético que estão armazenados aqui na matriz reagem com esse composto de 2 carbonos, acetil-CoA, produzido pela descarboxilação do ácido pirúvico. É só fazer a conta. Tem 4 aqui mais 2, 6, vai produzir um composto com 6 átomos de carbono. Esse composto é o chamado ácido cítrico. Isso está acontecendo na matriz mitocondrial, no preenchimento aqui, é a segunda etapa. É o ciclo de Krebs, na matriz. Esse composto, o ácido cítrico, na verdade, ele é um ácido bem exótico, bem interessante. É um ácido que a gente chama de tricarboxílico. Ó. É um ácido orgânico formado por 3 carboxilas. Na verdade, ele é um triácido, né? Um ácido orgânico. O nome correto dele seria ácido propano trihidroxi tricarboxílico. Olha que pancada. Então, esse é o ácido cítrico, ó. O propano trihidroxi tricarboxílico. Dificilmente o professor de biologia vai te dar essa visão química. Ele vai botar que, na verdade, são 6 carbonos e são. Esse é o ácido cítrico. Propano, 3 carbonos, trihidroxi, 1, 2, 3, tricarboxílico. Ácido cítrico, com 6 carbonos. Aí, meus queridos e minhas queridas, ocorre a segunda descarboxilação. Perde-se o segundo CO2. Já perdeu o primeiro na entrada. Esse composto de 6 passa para 5 carbonos. Esse é o chamado ácido alfa-cetoglutárico. Tu não precisa guardar nomes, na verdade. É só guardar o número de átomos de carbono. A terceira descarboxilada é aqui agora, ó. Quando o ácido alfa-cetoglutárico perde o terceiro CO2, volta a produzir o ácido oxalacético, que reage de novo, quer dizer, por isso chama ciclo, porque está girando. O ácido acético estava acumulado, reage com 2, cítrico, perdeu o CO2, alfa-cetoglutárico, perdeu o CO2, 4 carbonos, oxalacético de novo. Simplificadamente, isso é o ciclo de Krebs. A terceira etapa é a chamada cadeia respiratória, né? Se você observar aqui, nós temos então, ó, uma outra visão do ciclo de Krebs. Ó, acetil-CoA, que você viu aqui, produzido a partir da descarboxilação do ácido pirúvico, com 2 carbonos, ó. Aqui, 2 carbonos. Esse esquema está muito bom. Meu diretor fez o favor de selecionar umas imagens muito bonitas para nós hoje. 2 carbonos, ó, reagiu com ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, olha aqui. E produziu um composto com 6 átomos de carbono. Aqui está simplificado, não estão assim, né? São 3 carbonos e 3 carboxilas, como o meu aqui, ó. Tá? 3 carbonos na principal e 3 carboxilas e 3 hidroxilas.
Perdeu mais CO2, olha aqui. Olha o nosso esquema como está batendo direitinho. Perdeu mais CO2. Passou agora para um composto com 5. Tá? Perdeu mais CO2. 4, voltou para o oxalacético e o ciclo continua. Terceira etapa. Terceiro tempo. Vamos agora... Vamos ver a imagem, pode ser a imagem seguinte, meu diretor, vamos lá. Aí, um resumo muito bem feito. Ó. Veja que etapa 1, a glicólise vai consumir 2 ATPs, presta atenção agora nessa etapa. Produz 2 ATPs, quer dizer, produz 4 e consome 2, o saldo é 2 ATPs. Veja, muito bem trabalhado que da glicólise, olha, os NAD, os 2 NAD, ele coloca NAD H2, ó. Eu prefiro colocar NAD 2H, não está errado. Eu coloco 2H para não confundir com gás de hidrogênio. Os 4 hidrogênios que estão faltando na quebra da glicose em ácido pirúvico, esses 4 hidrogênios, olha aqui, bem feitinho, vem agora para a cadeia respiratória. Onde que acontece a cadeia? Na crista mitocondrial. Mas o ácido pirúvico, ó, agora entrou, perdeu mais um CO2, virou acetil-CoA. Acetil-CoA foi para a matriz. Então, ciclo de Krebs na matriz. Glicólise no hialoplasma, olha o Enem. Glicólise no hialoplasma, rendimento, 2. Ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, rendimento, 4 ATPs. Preste bem atenção. Acetil-CoA reage aqui, ó, aqui com ácido oxalacético, começa o ciclo, vai para o ácido cítrico, descarboxila, alfa-cetoglutarico, descarboxila, mais ácido oxalacético. Guarda. Entra 2 CAs com 4, dá 6. Perde um 5, perde outro 4 e o ciclo continua. A fase de maior rendimento, sem sombra de dúvida, é a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, para cada mol de glicose, são produzidos 34 ATPs. Toma cuidado que ele cobra bastante isso. Nas 3 etapas, 1, a glicólise, rendimento 2. 2, ciclo de Krebs, rendimento 4 ATPs. Como são 38, mais 32 ATPs são produzidos, se você considerar 36 ou 38 ATPs. Então nós teríamos uma produção de 2, mais 6, 8, mais 32, 40. Como há um consumo de 2 ATPs no início, um rendimento de 38 ATPs. A fase que mais produz energia é a cadeia respiratória. Não esquece, a cadeia respiratória produz quase que 80% da energia. Depois o ciclo de Krebs e a fase de menor produção é a glicólise. Por isso que na fermentação, a fermentação só para aqui, ó. Na fermentação só produz 2 ATPs. Para cada mol de glicose, 2 ATPs. E finalmente, meninos, depois nós complementaremos essa aula, meu diretor vai passar os slides finais. Nós temos agora uma outra visão, ó. Acetilcoenzima A, reagindo com ácido oxalacético, produz o cítrico, propano trihidroxo, o de 6 carbonos, passa para isocítrico, perdeu o CO2, o cetoglutárico com 5, ó, succinilcoenzima A, ácido succínico, ácido fumárico, ácido málico e oxalacético. Claro, aqui com mais detalhes, mas o que você precisa guardar é entra 2, acetil-CoA, reage com 4, vai para 6 no cítrico, perdeu o CO2, alfa-cetoglutárico, 5, perdeu o CO2, 4 e o ciclo continua. Vamos para frente, meu diretor. Tá, aqui é a visão da cadeia respiratória, mostrando a maior quantidade de produção de energia nessa fase, ó, mostrando os transportadores de elétrons. Você vê o NAD 2H, o H2, passando para o FAD. O FAD é a flavina adenina de nucleotídeo. Aqui, as estruturas responsáveis por esse transporte de elétrons são os chamados citocromos, né? Tu tem o citocromo B, citocromo C, citocromo A e o citocromo A3. É como se fossem os degraus de uma escada. Os elétrons vão perdendo energia para reagir no final com o oxigênio. Os hidrogênios que vieram lá do início agora, ó, da quebra da glicose, reagem com o oxigênio e produzem H2O. Por isso que a água aparece no segundo membro. Vamos para frente, meu diretor? Aqui, o finalzinho, ó. Então, na glicólise, eu tenho 4 ATPs, mas eu gasto 2, o saldo é 2. Ciclo de Krebs, 2 ATPs. Cadeia respiratória, 30 ATPs mais 4. Total, 40 ATPs. Gasto inicial, 2, saldo 38. Isso para uma célula que produz 38. A célula do fígado ou do coração. Para uma célula que produz 36, a gente tira 2 aqui. Então, veja, 4 ATPs na glicólise, mas gasta 2. Então, o saldo é 2. 2 no Krebs e 34 ATPs produzidos na cadeia respiratória para uma célula que produz 38 ATPs por mol de glicose. Próximo slide, meu diretor.
Então, senhores, era isso o que nós tínhamos para hoje. Eu queria mais uma vez agradecê-los e brevemente nós estaremos com uma próxima aula. Obrigado pela presença e namastê.